O IES vai ganhar, gente. A lei vai sair, a partir de julho do ano que vem, imigrantes terão direito à carteira. A gente está vendo aqui 53,4% dos votos até agora pelo sim, 46,6% pelo não. Há uma diferença grande ali de votos. Tem ainda 18% de urnas a serem apuradas, mas já tem uma vantagem boa. O IES estava perdendo, teve uma virada, abriu essa vantagem, mas eu confesso que o trabalho dos republicanos, gente, contra os imigrantes, nessa questão específica da questão 4, foi absurdo, né? E eles mostraram como eles quase conseguiram derrubar uma lei que foi por décadas debatida, né? Uma lei que vai beneficiar toda a comunidade, não só de imigrantes, todos vão ser beneficiados, que dependem dos imigrantes, né? Até destaco aí uma postagem do Leandrinho, da Rádio Insuperável, que falou, né, que muitas cidades ricas, a gente vê mesmo ali o comportamento de muitas cidades ricas, votaram a maioria pelo não. E todos esses ricos vão ter as suas casas limpas, bonitinhas para o Thanksgiving, para agradecer a tudo que aconteceu no ano pelos imigrantes que precisam dessa carteira. Né, imigrantes que vão lá limpar as casas, né, que vão lá consertar as casas, construir as casas, fazer o trabalho, o serviço, né, que ninguém faz, né, e essas pessoas não votaram favoravelmente aos imigrantes. Isso muito se deve, gente, ao trabalho maciço de desinformação que o Partido Republicano fez. O Partido Republicano fez um trabalho enorme de desinformação contra os imigrantes, dizendo que os imigrantes que terão carteira de motorista, eles vão votar ilegalmente nas eleições. Isso é mentira, não existe essa possibilidade, isso é mentira. E muitos acreditaram, e a gente vê, né, Massachusetts tem uma comunidade imigrante enorme, e você vê 46,6% votaram não, para não permitir que a lei aprovada seja sancionada. Muitos imigrantes votando não. Olha, pessoas, imigrantes que estão nos Estados Unidos e são contra imigrantes, são contra as leis que favoreçam imigrantes, elas não deveriam estar nesse país, elas deveriam mudar de país. Eu dou dicas aqui, tem vários países ali que você pode se mudar, mas os Estados Unidos definitivamente não é o seu lugar. Os imigrantes constroem diariamente esse país. E todo mundo que não nasceu nos Estados Unidos é imigrante, não interessa o seu status, não interessa se você tem green card ou não, se você tem cidadania ou não. Você adquiriu uma segunda cidadania, mas você não é cidadão nativo deste país. Todos são imigrantes, gente, é todo mundo no mesmo barco. Vimos nessa pergunta 4 como a desunião dos imigrantes ela pode ser fatal. Ela pode ser fatal. Por pouco a gente não vê uma lei que beneficiaria, que vai ser aprovada, já foi aprovada, já não tem chance de virada. Embora os números apontem uma possibilidade, mas podem descansar. O sim vai vencer. É surreal o que a gente acompanhou. E é uma lavagem de alma, que 53,4% dos eleitores coerentes com todo o sistema migratório de Massachusetts, né, especificamente de Massachusetts eu falo, porque a gente está falando dessa lei aí que vai beneficiar imigrantes de Massachusetts, a lei das carteiras de motorista, coerentes com o sistema, coerentes. É o mínimo que esses imigrantes precisam de carteira de motorista. E finalmente a maioria votou pelo sim. Mas fiquem de olho, viu, nesses aí que votaram pelo não, tá? São pessoas que ficam disseminando falácias contra os imigrantes e muitas vezes são imigrantes. É isso que me deixa... Olha, eu perco a paciência com um imigrante que fala contra imigrante. Sabe, é uma doença, não é possível, não existe racionalidade nisso, não existe racionalidade. Ou todos estão no mesmo barco, ou vai todo mundo se afundar.
sabe? Não dá para dar espaço para político que tem propostas contra o bem-estar do imigrante, gente. Não dá pra gente ser conivente com isso. Não dá. Bom dia, Felipe. Tô na torcida pela carteira. Fábio da Ilha. Fábio, já deu certo, Fábio. Já deu certo. O sim vai vencer. O Anderson Jacaré falando. Acho que a pergunta é confusa. Anderson, essa é um questionamento não só da pergunta 4, né? Esses plebiscitos que acontecem nas cédulas, eles trazem perguntas geralmente confusas mesmo, né? Só que, Anderson, a campanha, ela é clara. É clara. Você é a favor da carteira de motorista imigrante? Sim ou não? Sim ou não? A campanha é clara. Né? É porque eu sei que não é o seu caso, o Anderson Jacaré, mas pode ser tenha gente que fale, não, mas eu confundi, né? Que eu acabei votando não, porque não entendi direito. Não dá, né, gente? Não dá, né? Muita clareza, fizemos uma campanha extensa aqui na Rádio Insuperável, né? Os democratas pedindo pelo voto sim, e os republicanos falando para derrubar essa lei da carteira, né? Derrubar a lei, falando que os imigrantes, eles são criminosos, que nem deveriam estar ilegalmente nos Estados Unidos e que por isso não merecem a carteira de motorista, porque vão votar ilegalmente, né, vão cometer mais crimes votando ilegalmente. Mentirosos, mentirosos, republicanos desonestos. Tentaram, não conseguiram. Bom, Maurício Freitas, bom dia, Felipe, ótimo programa, valeu, Maurício. A Cilei Ortinho, isso mesmo, ontem no mercado, a dona falando para o cliente votar não na questão 4. Ela é imigrante, seu comércio é mantido por imigrantes. Hipócrita, Cilei Ortinho. É o tipo de imigrante hipócrita que não deveria nem estar nos Estados Unidos. Imigrante que vota contra imigrante? Imigrante que não quer dar carteira de motorista para o imigrante? Hipócrita. Tomara que esse comércio dela chegue à falência. Tomara. Tô revoltado, viu? Eu fico revoltado. Você me desculpe, gente. Eu fico revoltado quando eu vejo imigrante jogando contra imigrante. Revoltado. O Anderson Jacaré... meu patrão achou que votar não estava ajudando os imigrantes. Expliquei para ele votou sim. Valeu, Anderson Jacaré. É isso aí. Informação. Realmente, eu concordo. Essas perguntas do sim e não sempre dá uma confusão. Até na votação de política, né, no Congresso, que tem também votação ali sim e não, às vezes confunde, mas tá votando sim para quê? Para manter, para acabar, né? De fato, acontece, mas por isso que existiram as campanhas aí, né, pra gente esclarecer isso. Não conseguiram. Os republicanos não conseguiram destruir aí esse sonho de décadas, essa luta de décadas dos imigrantes em busca da carteira de motorista no estado de Massachusetts. Não conseguiram. A partir de julho do ano que vem, todos os imigrantes terão carteira de motorista, todos vão lá na Mora Veículo, vão lá levar 2 documentos, vão fazer sua carteira, vão andar sem medo pelas ruas do estado, graças à força aí de um grupo que não se cansou, não mediu esforços para votar pelo sim, para garantir carteira de motorista a todos os imigrantes indocumentados em Massachusetts. Todos os imigrantes que fazem esse estado diariamente um estado melhor, que trabalham duramente, vão poder ir para o mercado, levar a criança na escola, ir para o médico sem ter medo da polícia parar e eles serem presos. Eles não vão ter mais medo. Então essa é uma vitória importantíssima para os imigrantes. Importantíssima para os imigrantes. E que sirva de lição para os republicanos que tentam, né, e vão tentar outras coisas contra os imigrantes. Saibam que em Massachusetts, ainda que pequena, a maioria ainda apoia os imigrantes de Massachusetts. Olha, respira, calma, Felipe, peço desculpas,
de fato, eu não consigo, não consigo ter parcimônia nesses momentos, sabe? A gente tem senso de justiça com todos nós imigrantes. Já fui imigrante, morei 7 anos em Massachusetts. Todos os imigrantes, a gente tem esse senso de justiça, sabe? Não importa como a pessoa foi, como a pessoa chegou, por que que a pessoa foi. Todos têm o direito de buscar uma vida melhor. E o país permite isso, porque se não permitisse, não teria ninguém trabalhando sem documento nos Estados Unidos. Então o país permite isso. E a gente tem que permitir mais acesso, mais facilidade, melhora da qualidade de vida. É injusto pensar o contrário dos imigrantes. Estamos falando de trabalhadores, gente. Trabalhadores. Sabe? Então se você que ouve votou não, sinta-se envergonhado. Se você não votou em prol do imigrante, sinta vergonha. Vergonha de não ter votado em prol dos imigrantes. Os imigrantes são a força dos Estados Unidos. Eu sempre defendi isso, vou continuar defendendo e não entendo imigrante que não defende imigrante. Não entendo, não entendo. Vamos lá. Bom dia, Tonon. Quem está falando é a Marcela Santos. O pior inimigo do imigrante na América é o próprio imigrante, que chega aqui ilegal, casam por amor, né, entre aspas, se legalizam e depois sofre de amnésia e depois vira republicano. O tal tradicional e contra a corrupção e a favor da família. Muitos desses traem a mulher, sonegam imposto, não suportam hipocrisia. Marcela, tô contigo, Marcela. Tô contigo. Sabe, tô contigo. É hipócrita. Hipócritas. Hipocrisia, sabe? Vamos defender o imigrante. Qual que é o problema? Se o Partido Republicano não defende imigrante, qual que é o problema criticar? Qual que é o problema criticar o Partido Republicano? Eles não defendem o imigrante, gente. Não defendem. Val Moraes, isso aí, Felipe, faço das suas palavras as minhas. Eu acho que o mote principal aqui, Val, é a defesa do imigrante. É só isso. Você não precisa nem concordar com tudo que eu falo. Mas não tem como a gente ser contra, gente, a nossa gente. Não tem como não, gente. Não tem como. Se você é contra, você tá no lugar errado. Volta pro Brasil, vai para um outro país, sabe? Ou volta pro Brasil, porque você não tem capacidade de ser imigrante. Se você está em outro país e não respeita a outra pessoa que também está no outro país, que também mudou de país, cai fora, cai fora. Você tá perdendo o seu tempo aí, desrespeitando o nosso colega, o nosso amigo, sabe? Não dá. Não dá. Olha, me desculpe. Mais uma vez, peço desculpas. Não imaginei que eu fosse me exceder tanto assim. É que é uma lavagem de alma, gente. A gente ficou apreensivo, sabe? Depois de ter aprovado em julho a carteira de motorista, todo mundo ficou apreensivo, sabe? Seria triste ter uma derrota nessa pauta tão importante, tão sensível para os imigrantes. Então é uma lavagem de alma hoje que eu faço aqui nos microfones da Insuperável, sabe? É uma vitória dos imigrantes, uma vitória dos imigrantes, sabe? É o fim dessa novela, dessa dor de cabeça, dessa tensão, dessas noites sem dormir, sabe? Poxa vida, a gente conhece, a gente sabe, eu sinto a dor dos meus amigos, sabe? Não é justo a gente pensar o contrário. Não tem pensamento contrário, sabe? Não tem pensamento. Johnny Pimentel, bom dia, Felipe. Deus não desampara os seus. É isso mesmo, Johnny. Graças a Deus vencemos essa batalha da carteira. É o João Paulo que está, bom dia meu amigo, ótima quarta-feira para nós, estou me preparando para a tempestade, é verdade, tem furacão Nicole, né, que está chegando lá na Flórida, vamos vencer mais essa com a graça de Deus. Isso aí, João, que alívio essa vitória importantíssima para os imigrantes, né, garantindo aí a carteira de motorista em Massachusetts. Que alívio, né, muito mais até do que a vitória da Maura Healey, né, que é uma democrata também, que tem um olhar diferenciado para o imigrante, né? A sensação de paz que é maravilhosa, né?
e que todos os imigrantes façam um bom proveito desse importante instrumento aí que vai ser a carteira de motorista em Massachusetts. A partir de julho do ano que vem, finalmente, carteira de motorista para todo mundo. Meu Deus!